Se emocionar, eu apoio tranquila. Eu não costumo fazer isso não, mas toda vez que você é uma boa pessoa, você autografa. No final a gente conversa, né? O Pix é baratinho. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 33. Mateus 24? Mateus 24, 36. Enquanto vocês localizam, eu queria partilhar uma coisa que eu estava conversando com Deus essa semana. Bom, acho que é todo dia, né? Mas de vez em quando ele dá uns tabecas legal. E eu estava claramente reclamando de toda a situação, né? Eu chego uma hora que tem gente que você leva de boa, mas tem uma hora que você fala, pelo amor de Deus, né? Chega, né? Já deu, não quero mais isso não. Eu estava nesse propósito e eu estava falando para Deus, né? Quem me garante, né? Quem me garante que isso vai se resolver? Porque é estressante a minha situação, não só para mim, mas para todo mundo. A única diferença que eu noto é o seguinte, lá no começo as pessoas se preocupavam mais comigo. Me ajudavam mais, vamos dizer assim, né? O pastor, a Ana, meu filho, então eram mais solidários, digamos assim, lá no começo. Sabe aquele cuidado? Meu Deus, o que vai acontecer agora? Essa mulher vai morrer, vamos tratar bem, né? Porque, né? E aí, com o passar do tempo, vê que não morre mesmo, então fala, se vira. Por sua conta e risco, né? Não foi, então agora deixa a gente tranquilo. E aí, mas eu não reclamo não, tá? Porque com isso eu comecei a ter mais autonomia, né? mais maneiras de me cuidar e tal, então eu recorro muito menos agora a eles. Não estou dizendo que eles não façam o que não queiram fazer, não é isso, mas é que eu notei a diferença. Antigamente era muito mais preocupante, hoje já não foi mesmo, então se vira. E eu estava falando isso com Deus, porque a minha situação altera o emocional e o psicológico de todo mundo que está na minha volta. Não tem jeito, não tem como falar que não. É esse homem que não trabalha em paz porque fica preocupado se eu vou cair, se eu vou andar, se eu vou fazer, se vai acontecer. É meu filho lá do outro lado querendo saber se tá tudo certo, como é que eu estou me virando e parará, parará. É a Ana que se preocupa com... Se você falar para ela ai, ela já fica desesperada porque alguma coisa está errada. Então para ninguém tá sendo legal. Eu falando isso com Deus aqui no meu cantinho, lá eu olho pro trono, aquele pezão dele assim, sabe? Jogadinho assim, né? Ele lá sentadão e tal. E aí eu falei isso pra ele. Aí ele me trouxe à mente a minha querida e a minha ídola, Raabe. E ele me falou, o que aconteceu com Raabe? Eu falei, Raabe foi salva, tá? Mas antes disso, como é que foi a história de Raabe? Pensa lá, a Raabe estava onde? A casa dela, o lugar onde ela vivia, era em cima do muro, esse muro ia ser derrubado, essa cidade ia ser invadida. Tarará, tarará, e o que ela fez? Ela pediu ajuda, ela pediu proteção, ela pediu que salvassem ela e a família. Agora você imagina que o dia que os homens chegaram lá, que os homens de Josué chegaram lá para atacar e derrubarem, imagine o coração de Raabe. Vendo tudo caindo, vendo tudo sendo destruído, e o coração dela devia estar como? Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me ajudar? Será que vai socorrer mesmo? Será que vai salvar a mim e a minha família? Raabe teve a mesma preocupação. A mesma coisa. Quais são os teus muros? Os teus muros é tudo isso que está à tua volta, que está meio bagunçado. Parece que o inimigo vem e quer destruir, quer derrubar. É a ansiedade da Ana, é o nervosismo do filho. Agora eu um pouco que ele é TDAH. É o marido que é estressado por natureza. Então, assim, tudo isso são muralhas, são muros que o inimigo quer derrubar. Sabe quando aconteceu isso lá com Raabe? Raabe só conhecia de ouvir falar. Ela não foi besta, ela ouviu falar que tinha um Deus poderoso que cuidava daquela gente, que sustentou no deserto 40 anos, que fez, aconteceu. Ela só ouviu falar e ela creu. E ela pediu proteção. Agora se coloca, mas assim, Deus foi muito, muito assim, sabe? Coloca na situação dela com tudo caindo à tua volta, tudo. Aquele grito de gente morrendo, aquelas armas, aquelas espadas, aquelas coisas todas acontecendo, e ela lá só pensando, será que realmente eu vou sobreviver?
E aí é onde Deus fala, ou você crê, ou você não crê. Você não tem outra alternativa, Maria. O mundo está acabando do teu lado, mas você tem que pensar que nem a Raabe. Sabe? Ele te fez uma promessa um dia que ele ia salvar você e a tua casa. Então assim, está tudo desmoronando, mas você tem que crer ou não crer. Se você deixar de crer, o muro vai cair e você vai junto, porque a tua casa está em cima do muro. Se você continuar acreditando, você vai ver tudo ao teu lado cair, espatifar, sabe? Muita gente sucumbir, mas você vai estar inteira, você vai estar sendo salva, porque essa é a promessa de Deus. Tanto para minha vida, para a vida dela, como para a vida de qualquer um. Porque essa sensação que a gente tem de vez em quando é que o inimigo está derrubando tudo. A gente consegue ouvir, que nem ela ouviu os tambores, você consegue ouvir as espadas, sabe? Os machados, soldados dos inimigos. Você consegue entender que alguma coisa está sendo agressiva, está tornando a tua vida perigosa. Mas você tem que continuar crendo, você tem que continuar andando como se não. Você tem que continuar andando no meio de todo esse tumulto, sabendo que tem escudo, que tem capacete, que tem espada da verdade, que tem Deus do teu lado. Sabe? É como se você fosse invisível para toda essa desgraça, entendeu? É como se tudo estivesse acontecendo ao teu lado e teus inimigos não estivessem te enxergando. E você está passando ali. Quando você vê, você já chegou do outro lado. Essa foi a conversa que eu tive com o Deus. Mas bendito, amado Deus, não fala nada quando vai levantar, né? Então vamos lá. Mateus 24, no 36, o sermão continua, exortação à vigilância. Exortação à vigilância, eu achei interessante o que a Silvana falou, como o culto ele vai se completando, né? As palavras vão se completando. Eu não sabia que eu ia ministrar, mas eu falei, Senhor, eu tive uma palavra pelo menos para oportunidade. E aí veio nessa palavra, e no capítulo seguinte, no texto, né, no contexto seguinte, que é o sermão continua, parábola dos dois servos. Mas aqui é o que me chamou a atenção. Aqui foi falado que a gente tem que ficar, o quê? Vigilante e com atenção à nossa casa, né, o que a gente está fazendo. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que ter fé, a gente tem que fazer as coisas para que haja mudança, né, ao nosso redor, né? Começar dentro de casa. E aqui fala sobre a exortação à vigilância e diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Você imagina que situação é essa? Que aqui diz assim, olha, os anjos não sabem, o Filho não sabe, com certeza o outro, o inimigo também não sabe. Mas só Deus sabe quando será que esse dia. Então Jesus não pode chegar para a gente, quer ser, nós sermos agradáveis a Jesus, e ele chegar para a gente e falar no ouvido assim, ó, cuidado, o dia é amanhã. Sabe por que eu acho que nem o filho sabe? Justamente por isso. Porque como o filho veio e viveu conosco, ele criou uma certa amizade, uma certa intimidade com a gente. Então Deus sabe que se ele souber o dia, ele vai tentar fazer alguma coisa para nos salvar. Viajando totalmente, né? É o que nós faríamos, não é? Se eu sei que vai acontecer alguma coisa que vai prejudicar vocês, o que eu vou fazer? Ó, esperto, vai por aí, toma cuidado. E assim quer dizer, então imagina que só Deus sabe esse dia. Nem os anjos também para nos proteger, ninguém sabe, só ele sabe. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora você imagina, foram tantos anos que Noé ficou construindo aquela arca, falando para o povo, entendei, mudar, cuidado, o dia está chegando, né? Deus vai mandar um dilúvio, vai acabar com tudo, vamos, né? Olha só que interessante, lá no versículo 36, diz que naquele dia só Deus sabe quando será.
sai, não é construindo, o tempo passando e nada acontece, mas esse cara é doido. Esse cara é maluco, tá falando um negócio que não existe. E os dias continuavam normal, amanhecia, anoitecia, casados, tinham filhos, trabalhavam, fazendo tudo normal. É o que está acontecendo conosco hoje. Não houve mudança, não houve alteração, a não ser com a aceleração do tempo. Todo mundo percebe que o tempo está acelerado, você respira domingo, quando você vai inspirar, já é sábado de novo. Né? Você faz domingo, sábado. Quer dizer, você mal tem tempo de vivenciar o dia a dia. Né? Já não tem mais tempo. Tem que ser rápido o negócio. Então, assim, só. E tudo aconteceu até o gente que não entrou na arca. Quando ele entrou na arca, aí que as coisas não se perceberam. E diz assim, e não perceberam até que veio o dilúvio. E os levou a todos assim, será também a vida do filho do homem. Quer dizer, todo mundo ficou de boa. Noé entrou na arca, lá vestindo com a família, não sei o quê, fechou e todo mundo lá, e de repente um pingo, dois pinguinhos, uma chuvinha mais forte, uma chuva torrencial, não vai chover, ops, está aumentando, meu Deus, já fez uma poça ali, o que é isso? Né? O rio ali já transbordou, ai, vamos naquela água, que ali é a nossa salvação, e não é, agora se você abre. Só que Deus foi tão perfeito que fechou. Não foi Noé que fechou. Porque Noé também teria pena, misericórdia, abriria e receberia essas pessoas. Aquilo que a Silvana falou. Se fala tanto de Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça. Porque Deus não fez essa mortandade toda de um dia para o outro de graça, avisou anos falando, olha, convertei-vos, para de praticar esses atos, muda a tua vida, faz diferente, e entrava por aqui e saía por aqui. Ou então tampava para não ouvir, ouvindo vozes estranhas, não entendendo isso daí. Então, assim, a misericórdia de Deus, onde ela se fez? Avisando. A justiça de Deus, onde se fez? Não ouviu? Padece. E com o Filho do Homem, como ele é, não será diferente, porque está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos, como Noé, construindo a arca da salvação, que é a fé, que é a palavra, que é o cumprimento das leis de Deus. Nós estamos, sabe, nos revestindo, né, com essa madeira de lei, com essa coisa protetora, né, de salvação. E estamos falando para todos, olha, convertei-vos, vai vir o Jesus, ele vai vir, ele vai levar, ele vai acontecer. As pessoas estão encaradamente dando risada. Porque os nossos avós já falavam, os nossos pais já falavam, todo mundo já falava, 2000 anos estão falando, e cadê? Só que nós não podemos resistir como Noé não resistiu. E a fala não para nem Noé, mas como ele cita Noé aqui, eu vou usar, não podemos resistir. Podemos parecer doidos, malucos, com quem somos, seriam, mas temos que insistir. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. É sermos como este homem que foi teimoso até o fim, ele não desistiu. Imagina o quanto ele ouviu, imagina o quanto os filhos dele ouviram. Teu pai é louco, teu marido é doido. Imagina, o que é isso? Mas ele persistiu, ele insistiu, ele permaneceu. Por quê? Primeiro porque ele conhecia a voz de Deus. Ele sabe quem foi que mandou ele fazer. E engraçado, o propósito. Para não importa o propósito, importa o fazer, a tarefa. Para nós também tem que importar é a tarefa que Deus nos dá. Qual é a tarefa que Deus nos deu? Qual é o propósito, qual é o projeto de Deus para a nossa vida? Não importa o para quê, o que importa é o que ele mandou fazer. Essa é a confiança do crente. Se Deus mandou você fazer, independente do que vai ser lá na frente. Porque se você chegar para ele e falar assim, tudo bem, o senhor quer que eu faça isso, mas para quê? O que vai ser? Você está fazendo entrevista de emprego. Daqui a pouco você vai falar quanto você quer ganhar, qual é o seu salário, qual é o seu benefício.
Você vai perguntar para ele, mas e aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter a salvação? Eu vou ter um lugarzinho melhor no céu? Como é que vai ser? Na casa não tem ar-condicionado. Vai ter ar-condicionado, né? Eu vou poder, né, levar meu cachorrinho junto? Como é que vai ser isso? Não é entrevista de emprego com Deus. Com Deus é a aceitação do projeto dele para a nossa vida. E aí eu martelo de novo onde a Silvana falou. Não tem que pedir misericórdia por nada, por ninguém. A gente tem sim que orar. E uma coisa que eu aprendi já faz algum tempo é assim: Senhor, por favor, modifica a vida da missionária Silvia. Senhor, tira essa dureza do coração, essa rigidez da palavra dela, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Errado. Senhor, faz na vida da missionária aquilo que for da tua vontade, mas dê a mim serenidade, sabedoria, resiliência para conviver com ela de forma agradável. Porque não adianta nada você pedir a mudança do outro se você continua entendendo que o outro tem defeito. E ainda vai brigar com Deus. Poxa Deus, eu estou pedindo para o senhor fazer, o senhor não faz, a bichinha continua do mesmo jeito, eu estou aqui, não sei o quê. E quem é você, ô cara pálida? Quem é você na fila do pão? A gente precisa aprender também a orar da maneira correta. Porque é como diz o profeta, né? Que ficava falando, ai, do rei não sei da onde, ai, não sei de quem, ai, por isso, por aquilo. Isaías. Né? Ai, por causa do rei, por causa disso. Quando ele falou, ai de mim que sou pecador, a coisa mudou. Porque a primeira coisa que Deus quer em nós é o nosso reconhecimento da nossa pequenez. Ninguém aqui é grande, ninguém aqui é, sabe, super mulher, né? Mulher Maravilha, super homem, não. Nós todos somos filhos de Deus, pequenos, humildes. E eu acho que nós somos todos gêmeos na visão dele, tudo igual, entendeu? Assim, tudo crianças arteiras, crianças tranquilas, crianças amorosas, crianças briguentas, nós somos tudo crianças para Deus. Porque Ele não nos deu todo o poder, Ele não nos deu todo o conhecimento, Ele não clareou a nossa mente em tudo que Ele é capaz de fazer e em tudo que existe no universo. Nós somos pequenininhos diante disso. A menina lá, a dona Eva, comeu a maçã lá do conhecimento, sei lá, mas não deu tudo para ela não. Já pensou se a gente tivesse tudo? Se a gente tivesse tudo, a gente conversaria mentalmente, não precisaria abrir a boca. Não é assim que Deus nos ouve, nos ouve, não é no que a gente pensa, no nosso pensamento. Se Ele tivesse dado tudo, a gente estaria falando em telepatia hoje, transmitindo informações através do pensamento. Nós estaríamos nos teletransportando, né? Em vez de descer a pé a Silvana e o Walk, faria assim, ó, sai daqui, estou em casa, sai de casa, está aqui. Nós não temos todo esse conhecimento que a gente acha que tem para poder arrotar, sabe, que somos melhores do que qualquer pessoa. Nós somos aprendizes. Nós somos aprendizes. E nós temos que aprender direito. Nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, prestar atenção no que Ele fala e ajudar aqueles que estão à nossa volta a ter o mesmo desempenho, o mesmo conhecimento. É que nem criança na escola. Você já viu criança na escola pequenininha? Quando chega um aluninho novo, o outro vai lá, pega pela mão, vem cá, senta aqui. Ó, aqui fica não sei o quê. Aqui é isso, aqui é aquilo. Sabe, tem aquela ânsia, aquele prazer em trazer o outro, fazer o outro se enturmar, conhecer onde estão as coisas, não sei o quê. Nós cristãos precisamos voltar a ter essa qualidade infantil. Sabe? Não é a pessoa chegar na presença de Deus ou buscar a Deus e você... Que é que muita gente faz. Ao contrário, sabe? É pegar na mão, é trazer, oi, como é que você chama? Fulano, olha, não sei o quê, aqui funciona assim, assado. Nós falamos assim, olha, você quer aprender um pouco? Vai lá em Salmos. Salmos é bom para começar, porque Salmos te dá orientação, Salmos te fortalece, não sei o quê. Qualquer dúvida você fala comigo, sabe? Ajudar as pessoas a se encontrarem com Ele. E não ao contrário, não, sabe? Não veste a mesma roupa, não é bonita que nem eu, não é assim, não é assado, vai embora. Não é assim que funciona com Deus, não. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olha que judiação, gente. Naquele grande dia, eu posso estar aqui com vocês, e vocês irem embora e eu ficar aqui. Olhar assim e falar, oi, cadê o povo? E pelo que conta, até a roupa fica, né? Nem a roupa vai.
Já pensou eu olhar aqui para um montinho de roupa e falar, uai, cadê o povo? É lógico. E nesse dia vai cair a minha ficha e falar, eu acho que eu dancei. Né? Porque a gente não é tão burro assim para perceber. Mas o interessante, o bom é que seriam todos levados, que se tivessem dois no campo, os dois fossem embora. Esse é o trabalhar de Deus. Mas por que não vai os dois embora? Porque um talvez tenha deixado de falar com o outro. Ou o outro deixou de ouvir, porque também tem isso, né? Nem toda a culpa é daquele que sabe. Também tem culpa aquele que não quer ouvir, não quer aprender. Não tem jeito. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas, considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado o quê? Olha aí de novo. A casa de novo. Presta atenção. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília ou a que horas da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mais uma vez, a casa aqui no culto dessa manhã. E aqui qual é a vigilância que ele faria? A vigilância aqui é a oração mesmo, sabe? É o ensinamento, é o falar para aquelas pessoas da tua família de Deus, é fazer, sabe, oração no alimento, é fazer oração para deitar, sabe? É ensinar a se prostrar diante de Deus, a confiar, a entender a graça de Deus na sua vida. Então, assim, ele não sabe, nós não sabemos quando ele vai voltar. E nós, como pai de família, ou como alicerce da nossa casa, se soubéssemos, já estaríamos chacoalhando todo mundo. Olha, é dia tal, pelo amor de Deus, converte, tá vindo, tá chegando, para de enrolar, vamos lá. Mas eu acho que não. Também acho que não. A gente tentaria, faria um esforço maior para dizer que estava chegando. Então, assim, não deixaria que arrombassem a sua casa. E a mesma coisa nós não podemos deixar que a nossa casa seja destruída, jogada no chão por conta da incredulidade, por conta da falta de fé, da oração, e a gente tem que tentar, né? O problema é esse, a gente tem que sempre ser teimoso e tentar, tem que falar de Deus o tempo todo. Vai receber? Amém, glória a Deus. A glória não é minha, a glória é de Deus. A salvação é sua, não é minha. Não vai receber? Pelo menos você fez o seu papel. Porque o que não pode é ficar de boca fechada. E tem que sempre estar falando das coisas que Deus está fazendo na nossa vida, né? Porque o testemunho é que fortalece a fé do outro, edifica o outro. Porque se você começa a dar testemunhos do que Deus fez na sua vida, o outro vai sentir curiosidade, vai sentir vontade de conhecer, vai sentir vontade de ver quem é esse Deus. Mas é como a gente fala, quando você tem cara de maracujá murcho, quando você está com aquela cara de desgosto, quando você se arrasta e fala que é de Deus, ninguém vai querer. Eu ficava horrorizada quando diziam para mim assim, crente não tem paz, crente está sempre vivendo momentos turbulentos, está sempre atribulado, não sei o que, eu quero isso não. Que negócio é esse agora, o tempo todo? Na bagunça? O que é isso? Eu quero não aceito esse negócio não. Está repreendido esse trem aí. Mas eu percebi que essa tribulação e essa dificuldade é só para fortalecer. Porque é nesse momento em que Deus fala, vamos ver se você é ou se você não é. Mas eu continuo dizendo, Deus sabe que nós somos. Quem precisa provar isso somos nós. Isso daí foi o Espírito Santo que me falou e eu não retiro uma palavra. Deus sabe exatamente o que você suporta e até onde você vai. É você que não sabe. E você não sabendo, o que acontece? Você tem que saber, você tem que testar, você tem que se autoconhecer. E aí ele te coloca nessa sinuca de bico que é para você ver até onde você consegue ir. Quem diria 4, 5 anos atrás que eu ia ficar numa cadeira de rodas linda e maravilhosa? Jamais. Jamais. Então, assim, a situação de cada um Deus coloca para que a gente entenda a nossa capacidade de vivenciar aquilo e de vencer a dificuldade.
É a mesma coisa quando todo dia você acorda resmungando. Sabe aquela história? Você tem que trabalhar, o relógio despertou, você levanta, arrasta o pé, sabe? Vai, mais um dia, que não sei o quê, blá, blá, blá. Deus fala, meu filho, eu sei que você consegue. Para de reclamar, porque eu sei que você consegue. Mas quanto mais você reclama, mais reclamação você vai ter para você ver que você consegue. Não tem jeito, não tem outra maneira. A gente tem que enfrentar as nossas dificuldades. Tem aquele momento em que você dá aquela queda e tem aquele momento que você tem que se levantar. Mas é necessário sempre ter em mente que Deus é conosco o tempo todo, não nos abandona. A gente que abandona Ele no resmungo, na raiva, na tristeza, na decepção, na angústia. A gente fica triste. Mas não podemos deixar que isso aconteça. Então, assim, o nosso momento atual é de, o que eu vou falar? É de fortalecimento da fé e é o nosso cursinho de vestibular para a salvação do Zeracel. Nós estamos preparando nesse vestibular assim, ferrenho, sabe? Aqueles vestibulares em que o estudante fica 8, 9, 10 horas ali estudando e tentando guardar tudo e para quê? Para poder ser aprovado na faculdade que ele quer. E a faculdade que nós queremos é a maior de todas. Não é medicina, não é direito, não é engenharia. Não. É a faculdade da vida eterna. E você acha que seria fácil? Você acha que você pagando para alguém fazer a prova para você, como muitos fazem, você vai conseguir chegar lá? Você acha que você pagando o cursinho, que tem 2 horas de duração, mas você vai lá 1 hora e acha que é o suficiente, você vai conseguir passar? É o que a Silvia falou, se você faz tudo pela vida material, pela vida mundana, qual é a dificuldade de fazer para Deus, que é a única segurança de vida que nós de verdade temos? Nós não temos outra informação, outra referência de vida senão Deus. E a gente faz tudo para o homem, tudo. Hora extra, aceita desaforo, aceita impropério, aceita um monte de coisas. Mas na hora de fazer para Deus, como nós somos chorão, como nós somos mimizentos, como nós somos pequenos, como a gente não aguenta, como a gente quer parar, quer desistir, quer não fazer mais. E só por um motivo, porque a gente não pode palpar a Deus. Se a gente pudesse tocar Deus, sabe assim, mas palpar mesmo, visível, e você visse Ele aqui, enorme, daquele tamanhão todo que Ele é, e pudesse tocar nele, você diria, não, Deus existe, então posso confiar que está tudo certo. Mas o fato de você ter que crer sem ver é o maior desafio que nós temos. E esse desafio tem muita gente que está desistindo de enfrentar, está ficando com medo de enfrentar. E outra, hein? Se Jesus viveu na terra, caminhou com os homens, fazia milagres, ele era palpável, tanto é que muita gente tocou nele e assim mesmo não acreditavam que ele era. Imagine crer que um Deus que a gente nunca viu, talvez não veja, é o que faz por nós. É difícil, muito difícil. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Temos que estar atentos, vigilantes, porque esse dia pode ser qualquer dia. Eu falei a semana passada e repito para vocês. A gente sempre fala da volta de Jesus como em massa, né, para todo mundo. Mas você já pensou que ele pode voltar para você? Que ele pode chegar agora, pegar na tua mãozinha e falar, vem, vamos comigo. Você está preparado? Você já está pronta para isso? Aí tem lá a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, de novo, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe,
e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deus avisa tudo. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, olha aqui, ó. Seja fiel e prudente. Sirva, continue servindo ao Senhor. Não importa o quanto tempo, né, o tempo que demore, continue servindo com fidelidade ao Senhor. Porque naquele dia, Ele te colocará sobre todos os bens. Naquele dia, Ele te colocará no lugar mais importante que você deseja, que é o teu lugar no céu. Porém, aquele que começa bem e acaba desistindo e acaba se associando aos maus, esse perdeu qualquer chance de vida. E talvez assim, seja aquele que vai dizer, Senhor, mas eu servi ao Senhor. Eu falei do teu nome. Eu preguei a tua palavra. Só que por um espaço de tempo, cansou, desistiu e começou a fazer coisas que não era para fazer. Então aí Deus disse, apartai-vos de mim, não te conheço. Porque para a gente conseguir a salvação, nós vamos estar como servos fiéis, como é que fala aqui? Servo fiel e prudente, até o fim. Até o fim. Até Jesus voltar, nós temos que ser fiel e prudente. A nossa fidelidade qual que é? É permanecer em oração, permanecer atento às coisas de Deus e a fazer o nosso melhor para Deus. E o prudente é aquilo de observar, atentar para aonde a gente está pisando, com quem a gente está convivendo, o que a gente está falando, qual é a nossa postura diante do mundo. Porque tem que ter prudência também. Porque é aquilo que aconteceu com a missionária. Brigou no trânsito e veio falar para o pastor, aquilo é missionária? Percebe como as pessoas estão muito atentas aos seus erros e pouco atentas às suas qualidades? Para olhar a tua qualidade é só Deus, gente. Só Deus. Agora os teus erros, ó, assim de gente. Pisa na bola, escorrega no tomate que você vai ver só o quanto vai aparecer de gente para falar que viu, que você fez, que você não é assim, não é assado. Agora, para ver as tuas qualidades, é só Deus. É o Deus de misericórdia, é o Deus de bondade, mas também é o Deus de justiça que diz para nós esta manhã, olha, cuidado, preserve sua casa, seja fiel e prudente, porque a qualquer momento o Filho de Deus poderá voltar. Jesus, é verdade, Pai. E quando ele voltar, quem não foi prudente, quem não foi fiel, quem não atentou para cuidar da sua casa, não vai. Não se preocupe o tempo que levar, seja como não é. Apenas vá construindo, sabe? Essa fé, vai construindo essa vida de fidelidade a Deus, mostrando, sendo testemunho das coisas que Deus faz. E no dia que ele chegar, vai estar tudo bem. Ele vai te levar junto com os teus para a tua casa e você vai ficar feliz. Mas ele avisa também que se não for fiel, não for prudente, continuar no pecado, boa sorte, porque ele não vai levar. Porque você imagina se Deus começar a ser bonzinho, querer levar todo mundo para o céu, ficar assim dizendo, a gente chega para ele e fala, Senhor, eu pequei, mas eu me arrependi, me leva, me leva, me leva. Ele, tá bom, eu levo. Você já pensou o tumulto que vai virar lá? Porque vai continuar a mesma coisa, as mesmas fofocas, as mesmas picuinhas, né? As mesmas invejas, o mesmo apontamento. Vai ter neguinho que vai subir, vai querer continuar tocando tabaco, né? Vai virar zona, desculpa, mas vai virar zona. Então Deus tem que ser muito, sabe, muito Criterioso. seletivo. Ele tem que ser muito seletivo, criterioso, para que lá haja paz, para que lá haja harmonia. Então por isso que é tudo estreito, por isso que é tudo apertadinho, porque não vai passar dançando, não vai passar, sabe, no dançando quer dizer assim, sabe, no oba-oba. Tem que ter muita presença de Deus na vida para conseguir chegar lá naquele dia. Então, seja vigilante, que é esse, né, o item, exortação à vigilância, e seja o servo fiel e prudente. Vigiar
ser fiel e ser prudente. Aleluia, Jesus. Vigiar para não Glória a se Deus, Pai. se perder, ser fiel a Deus e as suas leis e ser prudente com aquilo que você faz, fala, como você se comporta. E não deixa ninguém apontar não, de propósito, o que você fez. Deixa eu falar porque quer falar, mas não porque você fez. Seja consciente de uma coisa, como foi falado aqui do feijão, nós realmente fomos selecionados, nós fomos escolhidos. Não é nós que escolhemos, né? Foi Deus que chamou. Então vamos nos sentir honrados, vamos nos sentir orgulhosos por isso e fazer o melhor. A gente podia estar no saco com toda a feijãozada lá, né? Perdida no meio. Mas não, ele foi lá e tirou essa meia dúzia e falou, agora vocês vão ficar fazer assim, assim, assim. Vamos nos sentir orgulhosos. Assim também como quando nós fomos formados no leite da nossa mãe, também teve umzinho lá que foi rapidinho, né? E teve um óvulo lá que falou, sou eu, agora é minha vez, agora é minha vez. Tudo com as mãos de Deus, tudo na perfeição de Deus. E eu não me canso de olhar e observar e ver a maravilha de Deus quando Ele faz o ferro no meio do mundo. De um nada, ossos, músculos, nervos. Não é Deus? Porque como é que pode, né? Como é que Dentro da pode? gente. Dentro da gente. Então assim, esse é um Deus que a gente tem que se orgulhar e agradecer. Amém? Tá, quando você terminar,